Bom dia, eu sou Eduardo Marino, tenho 30 anos aí de trabalho na área social, muito dedicados aí, todo esse tempo dedicado à questão do planejamento, do monitoramento e da avaliação. Foi um prazer poder contribuir aqui com a Fundação Abrinq na revisão dessa publicação. Essa publicação foi feita por um grupo de consultores que, à época, se dedicavam muito ao estudo e à prática do apoio às organizações da sociedade civil. Bom, então, eu vou comentar aqui com vocês sobre o capítulo Os Serviços. Os serviços é a parte mão na massa, mãos à obra. É aquilo que liga a missão da organização ao fazer da organização. Os serviços é tudo aquilo que a organização oferece em bases contínua para o seu público beneficiário final. E além dos serviços, existem os projetos. Os projetos são elementos que são incorporados a esses serviços e que têm uma perspectiva de começo, meio e fim. Então, serviços, bases contínuas, projetos, começo, meio e fim. Um projeto pode passar a fazer parte dos serviços uma vez que ele foi avaliado e que essa intervenção, que essa prática se mostrou interessante para os serviços. Então, nós vamos aqui abordar quais são os elementos-chave para o serviço e também para a estruturação do serviço, para a estruturação de um projeto, de um novo projeto. Bom, eu vou começar aqui. Esse ciclo PDCA é uma ferramenta que já tem mais de 50 anos, que vem sendo aprimorada ao longo do tempo, e ela traz uma dinâmica muito interessante. Ela surgiu no contexto para aprimorar a qualidade das organizações, e nós vamos passar pelas etapas desse ciclo, né? Esse PDCA significa planejar, executar, monitorar. Esse modelo já é bastante utilizado tanto no campo empresarial, quanto na área pública e também pelas organizações sociais. Eu sugiro nesse capítulo 7 passos para a estruturação do plano. O primeiro, definição do problema. O segundo, a definição dos objetivos. Terceiro, a definição das metas. Quarto, definição de indicadores. Quinto, definição das atividades. Sexto, cronograma. E sétimo, orçamento. Vamos, então, começar aqui de uma relação causal, de uma relação de causalidade, de causa e efeitos. É muito importante, quando se faz um diagnóstico, olhar para listar os problemas, identificar nessa árvore quais são as causas raiz, quais são os efeitos dessas causas, para então definir onde atuar. E esse é um processo para ser feito coletivamente. A ideia de um diagnóstico que vem muito da área médica e muitas vezes é feito apenas pelo especialista, pelo médico. Na área social, esse processo é importante que ele seja coletivo. Por quê? Porque você consegue reunir diferentes visões sobre o problema. Agora, é preciso ir além dessas visões, olhar para dados, olhar para elementos que possam, de fato, se configurar em fatos, que possam trazer um quadro da realidade, para então poder intervir nessa realidade, para melhorar um processo interno ou para uma intervenção que seja para fora, que seja do público, relacionado ao público beneficiário.
Então, um exemplo que eu acho que é de uma questão que nós estamos vivendo agora no Brasil, nós temos ouvido falar no aumento do desemprego, de famílias em situação de miséria e de insegurança alimentar. Então, quais são as causas de uma situação de insegurança alimentar? Então, pode ser a falta do emprego, pode ser a inflação, né? E quais são as consequências da insegurança alimentar? Se nós pensamos nesse universo da infância, das crianças pequenas, uma consequência pode ser a desnutrição infantil. Então, é muito importante que nessa árvore de problema você defina onde o seu projeto, onde sua instituição quer atuar. A sua instituição tem condições de resolver um problema estrutural como o desemprego? Provavelmente não, ou pode até contribuir para isso, como, por exemplo, ofertando oportunidades de treinamento para mães ou para pais. Mas resolver o problema, que é um problema estrutural, ela não vai resolver. Então, é preciso escolher muito bem, usando um racional de que, olha, fazendo a seguinte pergunta, onde está a nossa zona de governabilidade? Onde nós temos condições de contribuir para endereçar esse problema? Uma vez que o grupo que se reuniu, que debateu e que mapeou esses problemas usando a árvore de problemas e definiu os efeitos e os problemas que precisam ser endereçados, passa-se então para a definição dos objetivos, né? Então, os objetivos eles precisam ser adequados às necessidades do público que você elegeu. Ele precisa ser atingível, ele precisa, de fato, trazer um endereçamento, uma solução para aquele problema que você escolheu atuar sobre dentro de um prazo, né? E ele precisa ser mensurável. É preciso que você possa, depois de um tempo, avaliar e verificar o quão efetivo foi o projeto. Um segundo passo, uma vez definido os objetivos, vem então a definição das metas. As metas você vai quantificar aqueles resultados que você definiu lá nos seus objetivos. Por exemplo, se você definiu e quer qualificar um grupo de mães para o acesso ao mercado de trabalho, para a melhoria de algumas competências profissionais, então o que você precisa estabelecer enquanto meta é quantas mães e em quanto tempo, né? Se você quer fazer se a tua escolha foi, como está lá no capítulo do livro, atuar com crianças para aprimorar as habilidades de leitura e escrita dessas crianças, então você precisa estabelecer quantas crianças são, em que prazo você pretende atender, você pretende gerar os resultados que foram previstos nos objetivos, ou descritivas daquelas mudanças que você pretende atingir. Então, o objetivo, ele tem um caráter mais de trazer qual é o público, qual é a intenção, a meta, você coloca isso em números, e os indicadores, você vai já para um nível de especificidade, com a identificação das variáveis que vão permitir você mensurar o sucesso ou o insucesso do seu projeto. Os objetivos, eles precisam ter certas características, né? Ele precisa ser específico, ele precisa olhar para uma variável só, ele precisa ser mensurável,
O mensurável não significa apenas números. Você pode, através de uma análise qualitativa, identificar mudanças antes e depois. Existem, por exemplo, construtos como autoestima, que podem ser mensurados de maneira qualitativa, olhando como a pessoa se sente, como ela se percebe, como ela olha para suas próprias capacidades no momento inicial do projeto, e depois de passar por um processo de treinamento e de apoio, você pode repetir essas entrevistas qualitativas para ver se a autopercepção da pessoa, se ela se sente mais capaz, se ela se sente com mais condições de executar alguma tarefa, um trabalho. Então é importante essa dimensão, tanto quantitativa quanto qualitativa, enquanto característica aí de um indicador. Bom, então temos definição do problema, objetivos, metas e indicadores. A partir daí, passa-se para a definição do plano de ação, né? No plano de ação, nós vamos definir quais são as atividades. Então, é importante que se definir claramente as atividades para cada um dos objetivos. Então, nesse momento, é muito importante usar uma estrutura lógica, trabalhar numa matriz, numa planilha, onde você situe ali os objetivos, as metas e os indicadores, e a partir daí você define as atividades. Quanto mais detalhadas as atividades, melhor a tua condição de execução do plano. É preciso chegar a um nível de ações para que você tenha uma condição melhor para uma próxima etapa, que é pensar em cronograma, pensar em orçamento. Então é preciso atenção, é preciso ir no detalhe nessa definição das atividades. O cronograma vem aí em seguida. Você vai estabelecer esse conjunto de atividades numa linha do tempo. Via de regra, um cronograma por um prazo mais curto, ele será mais detalhado, ele precisa ser mais detalhado. Então, por exemplo, o que você vai fazer nos 2 primeiros meses, você precisa ter condições de ir num nível de detalhe das atividades para que a equipe de implementação tenha clareza do que é esperado dela, do que ela precisa executar. Um plano de mais longo prazo permite aí um pouco de flexibilidade, mas é importante que, por exemplo, para ciclos anuais de serviço, essas atividades estejam bem especificadas. Por que isso é importante, né? Eu já trouxe aqui a importância de o quanto isso apoia a elaboração do orçamento, porque você, tendo as atividades distribuídas no tempo, você consegue calcular o seu fluxo de destinação de recursos para o projeto, mas, para além disso, você tem ali os elementos para uma etapa seguinte, que é o monitoramento, que é o seu plano de monitoramento. Então, orçamento, acho que muitos de vocês já conhecem a estrutura básica de orçamentos. Quando se lida com financiadores, via de regra, os financiadores têm tanto um roteiro para a elaboração do projeto, quanto uma definição muito clara do que ele espera num quadro de orçamento. Tá? Aqui, para essa publicação, dividi aqui em 3 partes: recursos humanos, investimento e despesas operacionais, entendendo recursos humanos como equipe, consultorias, treinamento. Investimento tem toda a parte de investimento na parte física, com construções, com reformas, com equipamentos. E despesas operacionais
material de consumo, manutenção de equipamentos, internet banda larga e outros elementos aí importantes para a operação. A execução acho que é uma etapa crucial, né? Porque aí agora vamos a campo, vamos colocar de fato a mão na massa. Então, é muito importante olhar para a equipe, olhar para as capacidades da equipe, olhar ou se é necessário fazer contratações, definir claramente o perfil dessa pessoa a ser contratada, muito alinhada aos desafios que aquele plano traz aí para a sua implementação. Nesse momento também é importante olhar para o contexto, para a realidade onde você vai implementar um projeto. E também seguir com um plano de serviços. É importante entender esse contexto como um contexto dinâmico, muitas mudanças acontecem e as mudanças acontecem o tempo todo quando se lida nesse contexto social, desde questões, por exemplo, migratórias, de famílias que participariam de um programa e por algum motivo se mudaram do território de atuação do programa, ou uma mudança política em função de uma eleição que aconteceu recentemente no município, de uma mudança de prefeito, da mudança de secretário, algumas coisas que acontecem também frequentemente no contexto local, como a mudança da direção de uma escola ou da liderança num centro de saúde. Então, é muito importante analisar esse contexto, essa realidade no momento da implementação, para verificar se são necessárias mudanças do plano. Bom, passando aí para uma próxima etapa, que é a etapa de monitoramento do serviço ou projeto. Então, assim, monitoramento precisa ser considerado como um rito formal, precisa ir além das rodas de conversas, que são muito importantes para saber como é que o projeto está indo, como é que as pessoas estão percebendo, mas para além disso, como foram definidas metas, atividades e um cronograma, é preciso essa verificação o quanto esse plano está seguindo o curso, seguindo aquele roteiro previsto. Agora, é importante ter claro que como esse contexto, como essa realidade é dinâmica, muitas mudanças podem ser exigidas. E aí a equipe tem que ter essa clareza de que o plano, ele é o nosso guia, ele é o nosso orientador, mas ele não é a realidade per si. A realidade de implementação é que vai ditar se o meu plano está bom ou se eu preciso modificá-lo. Então, portanto, a etapa de monitoramento é muito, muito importante. Por exemplo, se o objetivo foi desenvolver competências de leitura e escrita, pode ser muito indicado aplicar alguns testes nas crianças para verificar aí antes e depois, né, para verificar o quanto esse aprendizado de fato aconteceu. Então, é muito importante esse processo de avaliação também seja estruturado, sistemático. Pode ser interessante em algumas situações contar com uma avaliação externa, dependendo do financiador, essa pode ser uma demanda do financiador. O avaliador externo, ele precisa ser visto como alguém que pode contribuir com seu olhar externo para o projeto, né? E aí, no final do ciclo, é importante fazer uma rodada de aprendizados, né? Quais foram os grandes acertos, o que deu mais certo nesse projeto, o que pode ser replicado no novo ciclo e o que precisa ser melhorado. Onde foram os maiores desafios e quais desafios não foram possíveis de serem endereçados. Por que não? Foi por uma questão de capacidade da equipe,
foi por uma questão de algo que estava muito fora da governabilidade. Então, o momento do aprendizado é um momento de celebrar, mas é um momento também de definir para uma nova etapa que erros essa equipe não quer e não pode mais cometer. Com isso, nós fechamos aqui o nosso capítulo e a nossa contribuição aí para os processos de planejamento e aprendizagem das organizações aí da sociedade civil. Bom, eu quero fazer aqui um convite para que vocês acessem o material no site da Brinq, acessem esse guia de gestão e, é claro, é muito importante receber de vocês também feedbacks, avaliações, retornos sobre esse material, para que a Brinq, nós, autores, possamos sempre aprimorar esse trabalho. Muito obrigado.